Nós vamos iniciar o estudo do livro Seara dos Médiuns. Para preparar o ambiente, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. O tema de hoje é Conhecimento Superior. Seara dos Médiuns, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, fazendo comentário em torno da questão 28, do capítulo 4 do livro dos Médiuns, Allan Kardec. Então nós vamos pedir que a Ana Farias possa fazer a leitura e o comentário. Por favor, Ana. Conhecimento superior. Na aquisição do conhecimento superior, não acredites que o deslumbramento substitua o trabalho. Nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais amigo, possa efetuar a obra que te compete. O professor esclarece, o aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola. O médico auxilia. O doente, contudo, deve atender-lhe as indicações. Toda realização pede esforço. Toda construção pede tempo. Repara a árvore educada que se fez preciosa. É um monumento de beleza e vitalidade. Grandes raízes garantem-lhe a existência. Tronco robusto resiste à força do vento. Galhos crescem enormes, ajudando a quem passa. Flores surgem desafiando geômetras e pintores. Frutos aparecem ricos de suco nutritivo. Fibras e folhas, seiva e perfume completam-lhe a respeitabilidade e a grandeza. Lembremo-nos, no entanto, de que o prodígio, atingindo às vezes centenas ou milhares de quilos, estava contido em essência na semente pequenina de apenas alguns gramas. Entretanto, se alguém não houvesse cultivado a semente minúscula, consagrando-lhe atenção e trabalho, no curso dos dias, a árvore magnificente não se teria consolidado, afirmando-se em madureza e cooperação. Agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. Não admitas, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escaparam ao impositivo do serviço constante. Os apóstolos que lhe respiraram a convivência não repousam ante as flamas do Pentecostes, mas seguem luta adiante, de renúncia em renúncia, adquirindo pouco a pouco a grande libertação. E Saulo de Tarso, visitado pelo próprio Mestre em pessoa, não para sob o jorro solar da senda de Damasco, mas avança de suplício em suplício, assimilando a preço de sofrimento o dom da divina luz. Aqui Emmanuel se refere a essa questão 28 do livro dos Médiuns, onde ele coloca 4 classes, classifica 4 tipos de espíritas. E no 4º parágrafo, como foi falado na lição anterior, ele fala dos espíritas exaltados, aonde Emmanuel vai falar sobre isso. Nós vamos lembrar que os espíritas exaltados são aqueles que ficam no deslumbramento diante da doutrina espírita e se prendem a fenômenos. Então se deslumbram perante os fenômenos e não passam disso. Nós vamos lembrar aqui que deslumbramento, segundo o dicionário do Aurélio, significa cegueira. Deslumbrado, que se entusiasma facilmente e por qualquer coisa, fascinado. Então aqui o Allan Kardec ele coloca que o entusiasmo não reflete, ele deslumbra.
Então, o espírita entusiasmado fica no deslumbramento. E ele coloca assim: graças à sua boa fé, são iludidos, assim, por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Então, o risco de ficar aí sem um estudo sério e nessa busca do conhecimento superior, vão ficar ali refém de espíritos que estão nessa mesma faixa vibracional, que não estudam. Então, esses espíritas, que se dizem espíritas, mas não procuram estudar, como Allan Kardec nos aconselha no 8º item do Livro dos Espíritos, lá na introdução. É uma ciência nova, é uma ciência que exige estudo, exige dedicação, persistência, disciplina, como qualquer outra ciência, além da parte filosófica e religiosa. Então, se a gente não atém a isso, o médium, ele facilmente vai cair na fascinação. Facilmente ele vai ser envolvido por espíritos, cair na mistificação, acredita em tudo, e aí torna-se difícil. Então, ele nos coloca aqui, ele vai citando vários exemplos. O professor esclarece, mas o aluno, ele que vai procurar, né? O professor, ele não pode obrigar o aluno nessa aquisição do conhecimento. Ele dá aula, mas a maior parte dessa busca é do aluno, né? O mesmo, ele cita a questão médica. Tem medicamento, mas se ele não toma na hora certa, na medida certa, não vai adiantar. O médico não vai fazer milagre. E depois ele vai falar dos cristãos, dos discípulos, principalmente ele cita aqui o Pentecostes. Foi um momento muito bonito, né, da história lá dos discípulos no Evangelho, mas eles não ficaram nisso, né? Então, ele fala de suplício em suplício, trabalho, através de trabalho é que se chega, não é de graça. E, no final, o último parágrafo, o Emmanuel nos coloca: e caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. O que você gostaria de contribuir? Eu penso que essa lição nos conta que em tudo na vida, não só na mediunidade, é um ato de ir e vir. Então, a partir do momento que a gente recebe alguma coisa, a gente também tem de doar alguma coisa. No caso da doutrina, no caso da mediunidade, exige, sim, de nós o retorno, que é o investimento naquilo que a gente acredita a partir daquele momento. Quando ele dá exemplo de médico, do professor, quando ele fala de todas essas questões da vida, do dia a dia, que nos leva a investir em alguma coisa, é também da mediunidade. O que acontece? Se a gente não se prepara bem para uma reunião mediúnica, se a gente não lê, se não estudamos, se a gente não faz uma alimentação como o indicado, ou seja, se a gente não presta atenção em tudo aquilo que está aí posto para que aproveitemos, exatamente é o que vai acontecer. Vamos ficar presos no fenômeno, porque é maravilhoso ouvir apenas uma manifestação de uma psicofonia ou de uma psicografia, de um benfeitor que vem através de um colega de reunião mediúnica, e a gente para por ali mesmo. Na verdade, você usa muito essa expressão, né? A gente fica com a profundidade de um pires, né? Fica aquele conhecimento só nas beiradas, muito raso,
e nós não conseguimos nem nos educar, nem nos fortalecer e, consequentemente, auxílio a ninguém a gente faz, porque começa por nós. Depois você faz uso. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 84, na instrumentalidade, ele comenta o verso 7º do 14º capítulo da Carta aos Coríntios. Primeira, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ele vai discorrer que cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Aí ele vai discorrer sobre a sabedoria, a fé, e ele vai exaltar aquele que suporta as fraquezas do vizinho, embora não possua energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele que tem fé, mas não sabe tolerar lacunas do próximo. Aquele outro que é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação. Tudo isso aqui vai tendo consequência. Esse aqui favorece a ignorância. O anterior não governa os próprios impulsos. Aí ele vai falar do imaginoso e entusiasta. Escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Ele está falando, em outras palavras, a mesma coisa. O que retém verbo brilhante, mas é apaixonado cultor de anedotas menos dignas. Né? Aqui é uma beleza, e lá fora. E aí ele vai falar que aquele que estima a castidade do corpo, mas faz de tudo por aquisição de dinheiro fácil. Corrupto. Palavra muito em voga, né? O que desprende das posses do ouro e da terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. Cheio de brasa interna, cheio de paixões. Aí ele vai dizer, por isso que guardamos o título de aprendizes. Para que se obtenha, conforme a lição Seara dos Médiuns, o conhecimento superior, é fundamental o aperfeiçoamento que se dá em cada momento. Eu sou de uma época que a linguagem era preservada. Aí, quando jovem, eu sou subproduto de uma raça, ou de uma... Raça não. De uma... Como é que fala? Uma geração que estava na moda falar palavrão. Isso lá nos anos 70, 80. Porque vinha de um cenário até de muita opressão, né? Porque foi um período importante. Hoje eu estudo isso. A opressão dos anos 60 foi importante para aquela época. Agora, você não pode falar isso aí fora, não, porque eles vão falar que você é... A palavra vulgarizada, que eu não vou pronunciar aqui, ela encaixa para você. Mas hoje eu entendo. Porque toda época tem a sua importância sobre o cenário evolucional.
Então o revolucionário foi fazer bagunça, foi preparar guerrilha lá fora para depois vir aqui explodir banco. Em nome da liberdade. Eles queriam era poder. Estou dando essa volta porque eu não posso perder viagem. E é para isso que a gente estuda. Porque se você for na narrativa aí de fora, eles vão fazer um contorcionismo e você vai acreditar em um monte de coisa que não é verdade. Mas voltando ao ensaio, aí todo mundo falava palavrão porque era romper com as tradições. Só que naquela época, alguma coisa dentro de mim falava assim, isso não está bom não. Embora meu palavreado era igual. Porque estava na moda, né? Mas a minha intuição dizia, isso não é bom. Aí eu fui estudar a doutrina espírita. Aí você é convidado para conviver num outro ambiente, onde o polimento, a educação, a nobreza, faz parte do pacote. E é muito interessante porque eu estou contando uma experiência, porque naquela época eu achei assim, pô, mas é isso aí que é bom. Porque o ambiente aqui é mais leve do que do cais do porto, como se dizia antigamente. Pô, legal, o pessoal que não fala palavrão. Aí mais à frente, até que você chega lá no plano da ciência, da neurociência, você vai ver, por exemplo, numa alusão ao que remonta a pensamento, sentimento, vibração, e a palavra tem poder. Aí hoje a gente observa o seguinte, nós estamos caminhando para os anos 30 do primeiro século, né? 2024, 25. A turma que hoje usa aquelas expressões que na época de 30 anos atrás era romper com o sistema, eles usam o mesmo linguajar, mas sem saber do que estão falando. Porque a palavra, ela tinha uma conotação naquela época. E hoje ela foi tão vulgarizada, mas mesmo assim ela atrai painéis, vibrações, espíritos. Isso tudo fica junto da psicosfera. Porque existe uma biblioteca espiritual. O que o Jung trata como consciência cósmica. Outro dia eu vi um vídeo de EQM, um espírito que foi viver uma realidade do mundo espiritual, uma pessoa, né? Aí ele foi levado para uma biblioteca. O negócio é extraordinário. Até que chegou num ponto e falou assim, ó, daqui para trás, tá? Porque ele começou a fazer perguntas assim, mas está tudo arquivado? Sim. Então toda a memória universal está arquivada. A sua memória, nos reinos inferiores, ela está arquivada. Olha para você ver que coisa extraordinária. Então, quando, por exemplo, um médium de psicometria, eu convivi com vários. Lógico que o Chico era o top, né? O Chico não precisava ler um livro, não é que ele ia saber os detalhes do livro, mas ele pegava no livro, assim, Arnaldo contava essa história. Ele pegava no livro, Arnaldinho, esse livro é bom. O autor conta mais ou menos isso. E ele nunca tinha lido o livro. Então ele entrou na psicosfera, na memória, ele fez uma conexão com a memória do autor e com os autores. Ponto. Um Wi-Fi aí, um Bluetooth, conectou. Então, quando a gente usa determinadas expressões, nós estamos fazendo conexões. E isso tudo vem para junto, vem para perto. Então, quando dizem por aí que a palavra tem poder, tem mesmo. A palavra tem poder. Então, se você seleciona a fala, lógico que as palavras que tu vai pronunciar, e eu não estou falando no plano hipócrita ou moralista, não. Porque
Porque não adianta o indivíduo não falar palavrão e ele ser o palavrão ambulante. E tem pessoas que a tônica é essa mesmo. É libidinosa, é sarcástica. O indivíduo cultiva esses aspectos na persona. E isso atrai. Só de você ficar perto, tem pessoas... Sabe aqueles anedotários ambulantes? Você chega perto da pessoa e já começa a rir. Porque a pessoa é engraçada, sabe contar o caso, papapá. Porque ela desenvolveu essa habilidade. O Emmanuel está falando um pouco sobre isso. Porque o nosso esforço não é vender uma imagem que somos aprendizes, mas incorporar o aprendizado, se reconhecer na condição de aprendiz. Ou seja, sede do saber. Mas não é um saber pro forma, intelectual. Porque tem muita gente que está estudando mesmo, para ser doutor de nada. Porque acha que ter muito conhecimento vai criar toda uma atmosfera do intelectual, que vai ser convidado para isso, para aquilo, aí ele fica muito bem informado, ele vai ser aceito pelo sistema, ele arruma um emprego, aí ele faz uma politicazinha aqui, acolá, sobrevive aí com privilégios. É o propósito dele. É o propósito. Você falou tudo. Porque o que vigora é o que está dentro. Porque isso esparge e atrai. É a lei de ação, reação, repercussão e retorno. Ponto. Guardamos o título de aprendizes. E isso é extraordinário. Extraordinário. Você tem um contato, por exemplo, por misericórdia com uma entidade espiritual que está num plano maior. É natural que o aprendiz chega perto e fica constrangido. Isso é comum. A primeira coisa que eles fazem é assim, menos, não é estudo não. Os médiuns que relatam que têm um contato, por exemplo, com Chico Xavier em desdobramento, nossa senhora. Outro dia um me contou que falou assim, Chico, eu tenho que fazer um selfie com você. Está tão condicionado a fazer selfie, que lá no plano espiritual eu estou querendo fazer selfie com o Chico. Vem cá então. Aí ela... Entenderam? Aí fica emocionado, o Chico é isso, o Chico é aquilo, o Chico é... E a primeira coisa que ele faz é, não, vamos, eu estou aqui na condição de amigo. Ele não tira a ilusão do sujeito. Ele se faz humilde, servo, como sempre ele o fez. Mas na cabeça de quem está encontrando com ele, ele é um mito. Ele é um gigante. Porque nós estamos acostumados com esse formato comportamental de dar crédito ao que não merece, a supervalorizar o que não tem valor e menosprezar o que tem valor. O gesto simples, a sinceridade. Não adianta eu ser disciplinado, estar aqui toda semana, se a minha mente está em desalinho e eu não estou voltado para cuidar do assunto. O planeta não é paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Fato. Então, se o planeta não é uma obra terminada, primeiro que é uma presunção nossa querer a perfeição e que as coisas dêem resultado. A nossa vida está passando muito rápida. Né, Regina? Nós falamos aí no carro. Né, Regina? O trem está passando, o trem está caminhando. E aí, o que nós estamos levando? Será que o meu comportamento ainda é o mesmo de 30 anos atrás? As minhas... Não, já melhorou, estou vindo ao centro, estou estudando, estou dedicando, estou ajudando o semelhante, estou me ajudando. Isso tem que bastar. Isso tem que consolar. Porque com certeza somos melhores do que fomos ontem. Mas tem muita coisa para fazer.
Não é isso? Então, evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Olha que maravilha. Então o reino vai se manifestar aonde estivermos. E a gente está procurando ir lá. É aqui. O indivíduo te ataca. Como é que você responde? Dependendo, vai ser o reino dos céus ou vai ser o inferno. A notícia chegou. Como é que você acolhe? A ofensa que bateu, como é que você lida com isso? Isso vai definir o estado, o bom ânimo ou a derrocada, o sofrimento, o conflito. O ensino superior, essa mensagem que Emmanuel nos oferece no livro Seara dos Médiuns, é de valor extraordinário. Porque pelo ensino superior você supera. Você qualifica, você harmoniza, as coisas ficam mais leves, até para você enfrentar aquele furacão que vai te visitar em algum momento. É da lei, não é mundo de prova e expiação, não se caracteriza por espíritos atrasados. Agora, se eu me entristeço em demasia com essa informação, é porque eu não estou pronto. Eu sou como tem o filho pródigo e o filho mais velho, né? Lembra da história do filho mais velho? Começou hoje, né? Está muito bom. O filho mais velho estava lá, fazendo tudo certinho. Cumpridor dos deveres, etc. Mas até que aí foi ver que aquele que era tido e havido como ovelha negra, ele estava no processo. O outro é que se encastelou, que cristalizou, que se achou o bambambam. Pai, eu estou aqui contigo desde sempre. Em momento nenhum só comemorou, só fez festa, me deu a minha parte para me comemorar com os meus amigos. Ciúme, inveja, despeito, por orgulho, por egoísmo. Aí nós encerramos o evento.